No relevado ao Parlamento, eles não fazem fintas só com a bola. Está no ar, finta parlamentar. Então, Henrique, como estás? E então, está tudo ok contigo? Estás em festa, não é, amiga? Tudo bem? Hoje é dia de festa. O Sporting cumpre mais um aniversário. 119 anos de história. Muitos parabéns, O amiga. Muitos bicampeão parabéns. nacional É verdade, é verdade. está hoje de parabéns. E com E é muita preciso polémica lembrar que esta uma semana. notícia boa... É sempre com muita polémica, mas também é preciso lembrar que uma notícia boa nunca vem só. E hoje não vem em dose dupla, vem em dose tripla. E então? Sabes porquê? Porquê? Primeiro é preciso lembrar que o Sporting, no domingo, viu o seu orçamento e as contas consolidadas a ser aprovadas em Assembleia Geral, Muito bem. o que é sempre muito positivo e por larga maioria, ao contrário de outros clubes. Não quero dizer nomes, mas refiro-me ao Benfica. Bem, eu penso que os números são muito elucidativos daquilo que é a magnitude da votação, que foi muito expressiva. Os sócios aprovaram este orçamento e o Sporting sempre prepara-se para, espero eu, ter um plantel digno de lutar pelo tricampeonato. Será sempre difícil, mas o Sporting tem obrigações disso. Quem é bicampeão tem a obrigatoriedade de no ano seguinte lutar. E a tripla Quem é campeão, boa notícia é o facto de que Sim. quem é campeão. Exatamente. Não sou por ser bicampeão, mas quem é campeão é sempre, na minha opinião, o candidato ao título. No ano seguinte. E tem que. Agora, eu depois já vou falar um bocado disso, tenho aqui um bocado de Sim. receio em algumas coisas, mas já falo disso a seguir. Sim. E a terceira boa notícia é o facto de que o Sporting tem esta prática habitual, que é no dia 1 de julho, no dia do seu aniversário, começar o arranque dos trabalhos. O Sporting entra hoje a fazer mais a parte dos exames médicos. Eu não sei se vai cumprir como cumpriu nos anos com o Ruben Amorim, que à tarde há sempre um pequeno treino. E aqui de salientar as duas novidades, fora os muitos jovens que fazem parte do início dos trabalhos, tendo em conta a ausência de muitos internacionais, têm as férias prolongadas. A entrada ontem foi apresentado do Alisson Santos, o extremo que veio do Vitória da Bahia. Estamos a falar do Sporting ter pago cerca de 2,1 milhões de euros pelo passe, 100% do passe e 10% da mais-valia. Um jogador que a época passada fez a primeira parte da época no União de Leiria e na segunda metade da época já esteve a treinar com o plantel principal do Sporting. É um extremo esquerdo de pé direito e acho que é muito importante também porque e viu-se que fez muita falta durante a época ao Sporting a quando da lesão do Pedro Gonçalves. Mas só que O outro que ainda não... Uma questão sobre esse Alisson. Ele estava no União de Leiria e antes de ser contratado pelo Sporting já treinava com o Sporting, foi? Sim, o que acontece é que ele foi contratado ali, tal como o Coxo, ele foi contratado depois de ter fechado o mercado de transferência. Epá, eu acho que é a melhor maneira. Coxo! Epá, eu não sei ler bem este nome, ele é Coxo Horashvili, ou eu vou começar a chamar Shvili, porque acho que Coxo eu sou muito mal, né? Não, o Sporting ele teve na Vitória da Bahia, foi emprestado ao União de Leiria e depois o Sporting contratou diretamente ao Vitória da Bahia. Já depois do mercado de transferências fechar, já não podia ser inscrito, e então ficou a treinar com o plantel principal do Sporting. Ok. Um jogador que pareceu-me muito rápido, explosivo e agressivo no partido 1 para 1. Com os defesas acho que vai ser muito interessante e vai dar ali uma competitividade à ala da esquerda. E eu também, mais a nível individual, sou muito apologista de jogadores a jogar com o pé contrário à ala em questão. Sim. Por isso é que era muito fã do Robin. Então no teu Sporting fez suas chegadas, no Porto é só partidas, não é? Sim. Lá se vai o Anselmo, então. Deixa-me só dar aqui ainda falta mais. Deixa-me só dar aqui um toque ao Chvili, só, que é no sentido de que ele veio contratado como um 6, mas também faz a posição de 8, e apesar de ser um meio defensivo, eu acho que ele também pode muito bem jogar em simultâneo com o Morten Newman, pelo facto e também é assim, sabes que eu sigo muito mais a Bundesliga, Sim. mas vi uns pequenos vídeos dele,
E o que eu vi é que é um jogador com um drible curto muito bom, que é muito interessante para a posição, recupera bem as bolas, mas tem mais preponderância a aparecer ofensivamente, por exemplo, como o Morita faz muito no Sporting, que aparece muito na área adversária. Ok. Ou seja, acho que vai ser um jogador que vem dar muito mais luta ali ao meio campo do Sporting. E de onde é que E ele agora chega? sim, podes. Chega do Levante. Ok. Eu não sabia qual era a equipa que ele chegava. Sim. E o Sporting pagou quantos milhões? O Sporting pagou cerca de 5,5 milhões, Ok. mais 2 possíveis em objetivos Ok. do Internacional georgiano. Ok. Eu estava a dizer, estás a falar tantas chegadas no Sporting, no Porto estamos a partida do Anselmi. Ainda não é oficial a rescisão do contrato. Acho que o Anselmi está a lutar pelos seus direitos, é completamente normal, não é? Eu já dei cartões vermelhos da semana ao Anselmi, já falei muito do Anselmi nos últimos episódios, mas agora aqui queria ser um bocadinho mais claro aqui numa coisa que é, eu no fundo tenho pena também do Anselmi porque ele estava a viver quase estava a viver muito bem no México, quase, era visto quase como um rei lá no Cruz Azul, como aquele que salvou o clube, etc. Voltou a colocar o Cruz Azul na rota das vitórias e etc. e das conquistas. Vem para a Europa, arrisca e não corre bem, mas existem muitos adeptos do Porto. Eu, apesar de ter dado estes cartões vermelhos e ter feito algumas críticas ao Anselmi, uma coisa que nunca lhe podemos apontar o dedo é ele ter-se portado mal com os adeptos, não ter respeitado o clube, etc. Ele sempre foi respeitador e acho que agora é a altura de nós também. Vejo muitas coisas na internet, por isso é que estou a dizer isto. Acho que é a altura também. Tu és muito interessante. Parecias agora aquele de pá, a culpa não é tua, a culpa é minha. Não, a culpa O problema não és tu, sou eu. A culpa também é dele. Mas, porque eu estou a dizer isto e vou dizer isto mesmo agora aqui em bom português, acho que é-lhe shot. Estás à grande e à francesa lá no México, chegas a Portugal, vês aquele plantel, perdes tudo. Pronto. Claro que existem. É assim. É assim, agora mais em tom de brincadeira. Mas tu falas que não houve sucesso desportivo. É verdade. Mas a brincar. Há quanto tempo é que contrataste o Anselmi? 6 meses? 6 meses, sem foi em janeiro, exatamente. Pagaste quanto ao Cruz Azul? Cerca de 3 milhões, acho que foi 3 milhões e 200 ou assim. Yeah. Não. Mais 4,8. Sim. Com o Anselmi, certo? Sim. A brincar, são 8 milhões e tal para 6 meses. É, exatamente. Lá se vai Mundial de Clubes. Exatamente. E lá se vai o Mundial de Clubes, exatamente. E tem outra coisa que é, dizem agora nos jornais, e agora posso para outra parte, que é a chegada do Farioli. Dizem que já era a primeira escolha do Porto em janeiro, o Farioli, e depois apostou-se no Anselmi porque o Ajax queria que se pagassem 10 milhões. Nós praticamente vamos pagar esses 10 milhões agora para o Anselmi sair, com entradas e chegadas, não? Chega, paga-se 3, sai, paga-se 4, etc. E depois ainda tem isso que estás a dizer. Eu não sei como é que vai correr a passagem do Farioli pelo Porto, espero que tenha muito sucesso, obviamente. Mas, se ele chega ao Porto antes do Mundial de Clubes e se paga-se isso em janeiro, de repente o Mundial de Clubes tinha saído melhor e o Porto tinha encaixado mais dinheiro durante o Mundial de Clubes. Mas pronto. Eu acho, e falei comigo sobre isso, que a decisão da saída do Anselmi tinha que ser na semana seguinte, não? Tu lembras-te disso? Tinha que ser na semana seguinte à eliminação do Mundial de Clubes, que o Porto tinha que mudar o mais rápido possível. E até já devia ter feito antes. Então, mas eu dessa opinião, sim. Mas pronto, eu acho que o que aconteceu no Mundial de Clubes, eu próprio dava o benefício da dúvida ao Anselmi antes do Mundial de Clubes. O Anselmi tem cerca de 3 semanas, porque o Porto não tem Taça de Portugal, etc. Tem cerca de 3 semanas para preparar o jogo do início do Mundial de Clubes contra o Palmeiras. E o resultado é que não se viu evolução nenhuma no Porto. É preciso apontar também o dedo ao treinador, obviamente, nisto. E o recorde agora até já fala muito naquilo que é a perda da confiança dos próprios jogadores com o treinador. Ele perdeu o Balneário completamente. Já há notícias disso. Isso notava-se claramente. Eu até já vi pessoas a dizerem que no dia-a-dia, no clube, até se notava isso nos treinos, etc. Eu não sei de acompanhar muito os treinos, às vezes. Aquelas sessões abertas, não sabes? Sim. Não sei muito de acompanhar isso, mas quem acompanha, já tive
amigos meus que me disseram que acompanham isso e que disseram que se notava claramente que não era aquele treinador de puxar pelos jogadores, etc, etc, e pronto. Eu acho que a ligação entre treinador e jogador é muito importante. E tu vês, por exemplo, quando o Ruben Amorim sai e ainda o Pedro Gonçalves, que esta semana esteve no programa do Daniel Oliveira, dizia é quase como um pai a ligação que ele tinha, porque estava sempre preocupado na questão da pessoal dos jogadores, e isso é muito importante. E por isso é que o Rui Borges também, perdoa-me o que vou dizer, a nível de tático pode não ser um mestre da tática, mas parece-me ser muito efusivo, muito próximo dos jogadores. É isso mesmo. Exatamente. Depois, parece-me que é isso. E pronto, e isso é uma questão, independentemente da... Eu vou ser muito sincero. Se o ano passado vi um jogo do Ajax, foi muito algum jogo da Liga Europa. Não. Já tiveste informação extra. É verdade. Um agradecimento público ao teu amigo. Não acompanhei. Do que tem lido, depois dele ter sido associado ao Porto, acho que ele trabalha muito bem as equipas a nível defensivo. Tem medo de uma coisa que é o Porto expulsou, não é? Demitiu um treinador há uns anos porque tinha um futebol enfadonho e nós fomos bicampeões com ele, que foi o Vítor Pereira. Vamos ver o que é que o Farioli vai dar. Mas apesar dessas entradas e saídas, apesar dessas entradas e saídas, queria só deixar aqui esta nota final ao André Vilas-Boas de uma coisa que é, nós às vezes vamos, e por exemplo, eu acho que o AC Milan é um exemplo perfeito disso. O AC Milan sai o Paulo Fonseca e logo a seguir entra o Sérgio Conceição. Dois treinadores completamente diferentes. O André Vilas-Boas, pelo menos, mostra aqui uma estrutura daquilo que quer para o Porto, não é? O Anselmo, o Vítor Bruno, agora o Farioli, acho que seguem todos a mesma linha de pensamento e percebe-se mais ou menos o projeto desportivo que o Vilas-Boas quer para o Porto. Se vai resultar ou não, só o futuro dirá. Percebo perfeitamente, e pensadores que ainda tens Vítor Bruno aí a treinar o Milan. O Vítor Bruno vai para o Botafogo ser campeão. Agora... Eu também não percebi essa. Também não percebi, mas pronto. Olha, já falamos em entrada, já falamos em saídas, mas não falamos em alguém que entrou, saiu e pode voltar a entrar, não é? Sabes quem é que eu estou a falar? Então, vai lá, diz-me lá. O Luís Filipe Vieira. Ui. Que tem sido associado a uma possível candidatura à presidência do Benfica, novamente. E recentemente falava-se da questão do facto de todos os processos em que está envolvido ainda poderem levar ao facto da candidatura não ser vista com bons olhos. Mas, e aqui estamos os dois a falar de forma imparcial, não é? Sendo que nenhum de nós é do Benfica. Nota-se pelo menos, e na minha opinião, ainda algum chamado vieirismo. Nota-se muito. Mesmo dentro do Benfica. Nota-se muito. Exatamente, e talvez seja isso que tenha feito com que o Rui Costa se tenha mantido. E também vou dizer uma coisa, que é assim, as eleições do Benfica são em outubro. Se o próprio Rui Costa até agora, apesar de não ter confirmado, não veio a desmentir, muito provavelmente vai ser candidato às eleições em outubro. E sendo candidato às eleições em outubro, e aí já vou chegar lá, é o facto de que já temos pela frente outros candidatos, e alguns de peso. E com apoio de peso, alguns. Exatamente, e o outro dia vi a estrutura do Noronha. É uma estrutura muito forte. Sim, muito bem apoiado. Parece-me ter ali um projeto. Eu quase que comparo aquela candidatura do Noronha com as dívidas de diferença em termos de apoio, assim, pessoas mediáticas dentro do Benfica e fora do Benfica, com a de Vilas-Boas, não é? Começaram a surgir também assim nomes a apoiar o Vilas-Boas. Sim, e gente muito capaz, com experiência profissional. Sim. E perdoa-me o que vou dizer, fora de qualquer tipo de interesse. É verdade. A questão é, estando ainda muito presente o vieirismo, eu acho que o Benfica também funciona como o Sporting no sentido de que não é o número de eleitores que é suficiente para eleger, mas sim o número de votos. Ou seja, cada adepto tem consoante o número de anos de sócio direito a um número de votos. E isso pode dificultar ali umas questões, talvez em adeptos que já tenham maior número de anos de sócios, acaba por votar Luís Filipe Vieira, por tudo aquilo que passaram com ele. E depois há outra questão, que é as eleições em outubro. Vamos imaginar que o Benfica entra mal na época. Sim. Tudo o que se passou anteriormente fica esquecido. Há cá assuntos que são muito falados durante um período e depois estão completamente esquecidos. É verdade.
É verdade. Porque não é, isto é para o futebol, é para a política, não é? Sei. Vamos ver. Olha, o futebol é um momento, não é uma frase que se usa por aí. Exatamente. O futebol é um momento e isso é um bom exemplo disso. É verdade, tens toda a razão. Eu acho que o Vilas Boas ganhava também no Porto de qualquer forma, pela preparação que tem e tudo mais. Mas também contribui muito os maus resultados desportivos no ano das eleições, por exemplo. Exatamente. Exatamente. O Vilas Boas é um bom exemplo disso também. Tens toda a razão. É verdade. Meu amigo, não sei se tens alguma finta, alguma quota ou algum cartão no futebol. Ainda bem que me lembraste disso. Olha, para terminar esta questão do futebol e do Anselmi, vou lançar aqui a minha quota da semana, que é a seguinte: não se pode acertar sempre, mas agora não há margem para erros. Sabes quem é que foi? Epá, eu não fui. Olha, tanto podia servir para. Eu servi para a política até. É verdade, sei. Já tem uma pica. Estou a ser que é de futebol que estás a dizer agora. Exatamente. Pá, não faço ideia. Não faço ideia. Pronto. Não foi o Miguel Pimenta, foi o Miguel Gatos. Isto que não foi. Foi a cantar ou foi a. Isto foi escrito. Agora, como é que ele pensou para dizer foi num artigo de opinião no jornal O Jogo. Eu acho que não preciso de apresentar o Miguel, quase toda a gente conhece, o Miguel Gados, não é? Para além de ser comentador desportivo, acho que é um portista ferrenho, pelo aquilo que demonstra. Acho que também é membro dos órgãos sociais do clube, não tenho a certeza, mas acho que é. E ele tem toda a razão nisto que diz. Eu concordo a 100% com ele, porque depois da mudança da presidência, deste arranque atribulado do Vilas Boas, esta instabilidade no banco de suplentes do Porto também, o Porto acho que entra nesta nova época com todos os olhos em cima dele e a margem está a ficar muito curta. E pronto, e agora é mostrar que a mudança e esta saída do Anselmo e esta chegada do Farioli é uma mudança para melhor e oxalá assim seja. Queria deixar aqui a pergunta. Para outras palavras e para terminar a parte do futebol, ou André Vilas Boas ou mete-te a pau, ou nas próximas eleições Henrique Paiva. Entra todo o gajo. Não, também aqui o Miguel Gados, já? Henrique, e na política? O que é que queres falar? Também temos vários temas esta semana. Foi uma semana foi quente, muito produtiva. Quente. Foi. Concordo plenamente. Foi quente. Principalmente. O fim de semana não foi fácil sobreviver. Ainda sendo os efeitos desta vaga de calor. Muita água. Correste muito. Estás a preparar a meia maratona, não é? Sim, a meia maratona ainda falta. Tenho uma outra prova daqui a 2 semanas. Depois de 3 semanas seguidas tive sorte de não calhar na semana da vaga de calor. É verdade. Mas eu acho que nós devíamos de começar a política por aquilo que é para mim o ponto máximo da nossa democracia, não é? As nossas autárquicas. Ok, sim senhor, gosto. Não é? Então, quando é que queres falar sobre isso? Em outubro ou em setembro? Muito bem. Boa ponto, obrigado. E então, o que é que achas da data? Provavelmente... É sim, ainda estamos à espera que seja confirmado. O Sr. Presidente da República venha a pronunciar-se oficialmente relativamente à questão das autárquicas. Vimos 3 datas a serem apontadas. Vimos o PS a pedir, foi o que pediu mais cedo, que pediu cerca de... Acho que a Iniciativa Liberal também o fez, não tenho a certeza, no dia 28 de setembro, enquanto nós tínhamos o Bloco de Esquerda no 5 de outubro e o PSD, CDS, PCP, LIVRE, PAN e Chega a defenderem que deveria ser no dia 12 de outubro. Eu acho também depois, por aquilo que são aquilo que representam na Assembleia da República e o PSD nos assentos parlamentares, acabe, e apesar de ser uma decisão do Presidente da República, ir para o dia 12 de outubro, não é? Sim, provavelmente será no dia 12 de outubro, sim. Até porque é assim, isto depois também são opiniões um bocado pessoais neste sentido, e é também para isso que estamos aqui, não é? Sim.
olhar que se calhar a data de 28 de setembro seja um bocado demasiado cedo, Sim. no Eu acho que sentido. o PS foi mais pela questão histórica, não foi? Foi mais pela questão histórica, pela questão de que nós sabemos porque é que o PSD e CDS Sim. e Chega querem o dia 12 de outubro, por causa da entrega depois do Orçamento de Estado. São estratégias, pronto. Também encontrar a meios no dia 5 de outubro não me parece que seja a data ideal. Sim, o 5 de outubro parece-me, de dentro das datas todas, as possibilidades é pior. Sim, sem dúvida. Pronto, é aquilo que eu digo. Eu acho que vai acabar por ser no dia 12 de outubro e vem aí aquilo que alguns consideram a maior festa da democracia. Como eu considerei no início, é verdade. Por acaso, as autárquicas são das eleições todas aquelas que eu gosto mais. A proximidade com o povo. Exatamente, a proximidade com o eleitorado. É um tipo de política de proximidade completamente distinto. Sim. Eu, há uns tempos havia uma pessoa a dizer, não foi? Que a questão das autárquicas e de ser presidente da Câmara é fazer as coisas acontecer. Não é? Rápido. Sim. Dentro do possível. E não esqueças de uma coisa, tu é que tens o maior escrutínio por parte do eleitorado. O eleitorado está muito perto de ti. Exatamente. Tens toda a razão. E pronto, e eu gosto muito mesmo das autárquicas porque percebe-se os problemas das populações e aprende-se muito com as autárquicas, eu acho. Mesmo em termos Dizes que para ti, dizes que, dizes que para ti as autárquicas deviam ser como as legislativas todos os anos. Eu gostava. Não te esqueças, não te esqueças que o presidente das dissoluções está quase a ir embora. Tu imaginar o Marcelo pouco a pouco na televisão. Vamos agora ter eleições em Lisboa. Vamos agora ter eleições. Dissolvi. Palavra do ano. Olha, no final do ano temos que fazer aqui a quote da semana e a quote anual. A quote do ano e a quote do ano do Marcelo é dissolvi. Dissolvi. O que não interessa. Bom, mas por falar aqui em eleições, também tivemos novidades nas presidenciais, não foi, Miguel? Não é que estamos sempre todas as semanas. Estas Não é que presidenciais estamos são sempre. demais. Nós começamos um podcast e as eleições presidenciais ficam loucas. Essas eleições presidenciais já parece uma daquelas novelas da TVI. Tu achas que já podia ter terminado, mas continua sempre. Há sempre mais um episódio. O que é que será que vem na semana que vem, Miguel? Não sei. Mas já tivemos a questão de conferências de imprensa para alguém manifestar apoio a outra candidatura. É verdade. Conferências de imprensa para alguém manifestar que é candidato a ser candidato. E agora vamos ter mais uma conferência de imprensa, mas agora para anunciar se vai ou não ser candidato. E isto olha, até você da TV, Netflix, temporada 1, será que vai haver temporada 2, afinal lá? Renovou, vem a temporada 3 e agora temos Augusto Santos Silva, que após a nega de Vitorino acaba por fazer uma nova reflexão e anuncia na próxima quarta-feira se é ou não candidato. Pronto, eu até vou-me aperceber de fazer mais qualquer comentário. Estás com medo, Miguel? Vou deixar-te por aqui, toma. Porque para a semana tenho mais alguma novidade. Pois é. Eu acho que nós não podemos comentar ainda porque nós estamos aqui a comentar o anúncio de uma possível candidatura, portanto... E nós só comentamos candidaturas oficiais. Aqui só se comentam factos. Olha, excelente ponto, Henrique. E por se falar só e somente em se comentar factos, não é que sai um relatório do Observatório Europeu dos Mídias Digitais? E então? E o Chega e o Vox estão alinhados na desinformação sobre a imigração. Foi a concluir isto tudo. E até os dois partidos de extrema-direita, em alguns casos, estão coordenados. Há já alguma coisa em que este partido é coordenado.
E o relatório, e atenção, o relatório diz, e não são palavras minhas, Sim. nos Estados-membros da União Europeia, as evidências mostram que os partidos de extrema-direita e populistas são frequentemente fontes de desinformação. Miguel. Além disso, a desinformação é difundida por uma multiplicidade de atores diferentes. Em vários países, os políticos são considerados fontes de declarações falsas, amplamente partilhadas. Em certos casos, mesmo o governo ou o Estado podem espalhar ou amplificar a desinformação. Ui. Muito bem. Ok. Queres E comentar isso, aqui, Miguel? nós somos o oposto. Nós aqui, eu acho que não vou comentar o óbvio. Eu sou um homem muito da ciência, como tu sabes. Ahm, eu, para usar algo como exemplo ou como veracidade, tenho que efetivamente confirmar a fonte. Sou muito de artigos científicos, mas acho que este aqui até vem do conhecimento empírico. Era algo que nós já sabíamos. E só se vem a confirmar, não é? Já que alguns dizem, vai-se lá dizer agora também que o Observatório Europeu é controlado por partidos de extrema-esquerda. Esse observatório tem tendências, não é? É pá, caramba. Historicamente sempre ligado à esquerda, Miguel. E nós já temos aqui, já falamos de autárquicas, já falamos de presidenciais, já falamos de desinformação e agora vamos falar em alguém que até costuma ter os dados errados também. Não é desinformação, se calhar seja só. Eu até tenho medo de dizer palavras, porque ainda vou ao tribunal, mas se calhar é incompetência. Alegadamente. Tens de dizer sempre alegadamente. Alegadamente incompetência. Uma pessoa que é alegadamente incompetente. Senão ainda acabo também em tribunal como a Joana Marques, mas isso é assunto para seguir. Estou a falar do nosso Ministro da Educação, Fernando Alexandre, que já tinha tido aquela polémica, se não estou em erro, em novembro do ano passado. Lembras-te com o número de alunos que não tinham tido nenhuma aula? Sim. De que depois vinha dizer que não conseguia, que era menor, mas depois o PS e o Bloco de Esquerda vinham dizer que os dados que receberam eram iguais ao anterior governo, ou seja, não houve diferença nenhuma. E ele depois vem dizer algo interessante recentemente, em que diz que e afirma que nem o governo nem ninguém consegue dizer exatamente quantos dos alunos não têm aulas. E o relator da auditoria, que foi divulgado segunda-feira, conclui que não existe um sistema que permita divulgar os números com exatidão. Ok. Muito bem, ok. E Fernando Alexandre armou-se em Gouveia e Mel e disse uma daquelas frases como prometo brevemente novos mecanismos que possam corrigir esta falha. Quais mecanismos? A gente não sabe bem, mas a gente vai ter um mecanismo. Mais uma não é do... Como é que podemos chamar isso? Uma Govice? Vai-se resolver. Como? Lá chegaremos, não é? Calma. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Uma coisa de cada vez, Miguel. Primeiro é identificar os problemas. Dizer que vão ser resolvidos como? Mas é assim, ele parece-me que já tem uma ou duas ideias bem fixas. Uma ideia é da proibição do uso de telemóvel, não é? Sim. Que o ano passado, se não tenho, tinha sido assim uma recomendação. Eu foi uma espécie de um treino para o que vem aí. Eu até com esta situação até concordo com a questão da proibição do uso dos telemóveis. Este é um assunto que tem muito pano para mangas. Mas a verdade é essa. Ou seja, é assim, muitas vezes quando dizemos que concordamos ou deixamos de concordar com algo, nós estamos a falar do ponto genérico. E podemos depois entrar em várias linhas específicas, não é? Sim. E aqui neste sentido, depois há linhas que precisam de ser concretas para determinadas situações. Porque eu lembro muitas vezes a situação, se ocorrer uma emergência, se ocorrer X, ou seja, é preciso ter sempre a salvaguarda de outras linhas que possam ver todas as exceções. Agora, de um panorama geral, sim, concordo. Com o que é que eu não concordo? E acho que sabes exatamente o que é, podes dizer. O que é que o Fernando Alexandre falou também? Falou também das propinas. Ele diz que acabar com as propinas é regressivo. E então? Ok. Ah, é? O que é que achas disto? O que ele diz não é que é regressivo acabar com as propinas. Sempre muito polémico o nosso Ministro da Educação.
Se fosse o único ministro polémico. Mas estamos fortes nas piadas. Estás forte nas piadas hoje. Querido de cozões. Lá vou eu, sim, ainda vou para 5 ou 6 julgamentos. Isto é do calor. Está muito calor. Eu acho que nós não precisamos de estar aqui a opinar. Qualquer um que sabe que nós aqui do NED defendemos aquilo que é a propina zero e não como o seu completo oposto. Tem que haver a intenção de que ninguém fique excluído do acesso ao ensino superior, não é? Exatamente. E toda a gente tem o direito de poder seguir os seus sonhos, poder seguir a educação que pretende. E Depois, aqui... o que me chateia aqui nesta frase dele também é que depois ele entra na questão das bolsas, não é? Ele tenta justificar porque é que acabar com a disciplina regressiva, não sei o que mais. A questão é que parece que ele não sabe como é que funciona realmente aquilo, não é? Existem milhares de alunos que são obrigados a pagar os seus estudos através do trabalho. E muitas vezes nós vemos isto, parece que... E outra coisa, e as bolsas é bom que sejam pagas a tempo, não é? Mas isso é outro tema. Isso é outro tema. Foi aqui mais local, esta agora. É bom que os apoios... Eis uma dica para... uma dica para o Governo Regional dos Açores. É bom ter apoios, mas é bom que sejam poucos. É melhor ainda serem poucos. Por ter lá no papel os apoios e depois não surgirem é mais grave. Mas pronto. Gostei. Não estava à espera dessa. Mas, até porque estamos a falar em Governo Regional dos Açores, eu sei que tens qualquer coisa para o Bolieiro, não tens? Tem, sim senhor. Fogo, Miguel, hein? Confidenciei-te isto e não esqueceste, hein? Confidenciei-te na semana passada, hein? Diz só quem é que é o Bolieiro. Diz só para quem é do continente quem é que é o senhor José Manuel Bolieiro. Vai entrar aqui no meu cartão vermelho da semana, que vai para José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores. E para quem é do continente talvez não tenha visto a notícia, não é? De que a dívida pública dos Açores disparou para um recorde de 3,4 milhões de euros. E o que é que José Manuel Bolieiro tem a dizer sobre isto? Disse que os dados do Banco de Portugal não são conclusivos porque são trimestrais. Por isto, o meu cartão vermelho da semana vai para o Governo dos Açores e para o seu presidente José Manuel Bolieiro por endividar a região até este ponto. E depois, relativo à situação com desculpas trimestrais, não é? Não me digas que o atraso aos pagamentos dos fornecedores também é porque o facto do pagamento ser trimestral. Ou a falta de pagamentos de apoios que tínhamos falado aqui anteriormente. Será que também são problemas trimestrais? É bom. E para as pessoas que nos acompanham e que não estão muito dentro disto, mas isto é o valor mais alto de sempre da dívida dos Açores. E até podes usar, se quiseres, as palavras do secretário regional. Exatamente. Que disse que tínhamos que apertar um bocado o cinto. Exatamente. E quando os números do endividamento de uma região chegam a estes pontos, eu acho que não é nada bom e não é a altura mesmo para relativizar a situação. José Manuel Bolieiro tem que assumir responsabilidades, o Governo Regional dos Açores tem que assumir responsabilidades. Não é pelos dados serem trimestrais que deixam de ser alarmantes, pelos dados serem trimestrais que deixam de ser alarmantes. E é preciso assumir a realidade, tomar medidas, não virar o rosto ao problema e encontrar soluções. Não é relativizar a situação. Henrique, vamos pôr isso em pratos limpos. A situação é muito simples. Existe um endividamento como nunca houve na região autónoma dos Açores. E a questão é, compreendo o facto de não querer alarmar a população, talvez. Mas a população já está muito ciente da situação. Sim, exatamente. Os números dizem... Tanto não fosse pelas palavras como referiu o secretário regional das Finanças. Agora a questão é, se continuarmos neste ritmo e continuarmos a varrer para debaixo do tapete, o que acontece é que vamos necessitar de um resgate. Exatamente. E quem nós somos uma região autónoma ainda. Exatamente. Quem te dá um resgate não te dá nada sempre, não te dá algo sempre nada em troca. Exatamente. Precisamente. E o risco de autonomia corre sérios riscos. Exatamente.
E pronto, deixar esta nota aqui. Eu, a nível de cartão vermelho, já que deste o teu, também dou o meu. Ok. Dou o meu cartão vermelho ao julgamento Anjos versus Joana Marques. Eu já não posso ouvir falar no julgamento. Ou seja, não dás um cartão vermelho nem a um nem a outro, dás o julgamento por si, só. Eu dou o julgamento por si, pela forma como tem sido noticiado em praça pública, como tem sido sempre feito um acompanhamento exaustivo. Eu ainda ontem Todos os seguia jornais assim falam notícias. Eu estava a seguir um debate sobre habitação. Um debate interessantíssimo. sobre um Que problema acaba real depois do nosso país. Exatamente, uma situação que afeta a maioria dos portugueses. Um assunto de veras importante para a população portuguesa e que é interrompido. Porque temos que acompanhar novos desenvolvimentos relativamente à questão do julgamento de Anjos de Joana Marques. Epá, pelo amor de Deus. É assim que notícias. É Se ainda verdade. fosse a CMTV, eu tenho assim notícias bem credibilizadas na minha opinião. Epá, deixem-se disso, continuem com aquilo que efetivamente é necessário e preocupa a população, assuntos reais, palpáveis, Olha, e Miguel, que deem depois fruto de tomar esta decisão. muito bem. E olha que essa questão dos problemas reais, assuntos palpáveis para a população, sabes que isso pode encontrar a minha fita da semana? Então, Minha fita da semana vai para José Luís Carneiro, que eu admito ok. ter-me surpreendido muito como novo secretário-geral aqui com o seu novo papel de secretário-geral do PS. E esta semana passada, não sei se viste, mas ele apontou o dedo ao que realmente importa e acusou a direita de estar preocupada e concentrada em temas que não preocupam realmente as pessoas, tal como estás a dizer. E eu acho que ele tem toda a razão. A direita está preocupada com temas, com alguns temas, enquanto existem outros, como o custo de vida que aumenta, os salários baixos, o problema da habitação que tu falaste muito bem. E por isso parece que andam no Parlamento, a direita, com guerras ideológicas, taticismos políticos, etc. E eu acho que a esquerda pode ou não concordar com José Luís Carneiro, mas é preciso enaltecer que ele está a tentar recentrar o debate político no que realmente interessa, que são os problemas das pessoas, e por isso a minha finta da semana vai para ele. Muito bem. E a tua finta? Temos aqui alguém preocupado com a situação do país e a minha finta da semana vai para alguém que é preocupado com os amigos. Ei, pá, E todos nós devíamos... Não me digas que vais dar a minha. Todos nós devíamos ter um amigo como este. A minha fita da semana vai para Ricardo Aruz Pereira. Oh! Porque, então reclamei deste julgamento que tu acabas por ver qualquer coisa, não é? Quer queiras, quer não. É como a sopa quando eras miúdo. Ou comes ou não comes? Comes. Então, a minha finta da semana vai para Ricardo Aruz Pereira. Porque à saída do terceiro dia de julgamento ele diz qualquer coisa como: os queixosos têm um documento da empresa que captou o som e transmitiu e admitiu falhas técnicas graves. Não processaram a empresa, também têm provas da quantidade de pessoas que os ameaçaram de morte e não processaram nenhuma. A Joana fez uma piada e vamos para o terceiro dia de julgamento. E é aqui que entra o super amigo Ricardo Aruz Pereira, quando diz assim: se alguém prejudica o trabalho dos anjos, como a empresa de som, eles não fazem nada. Se alguém os ameaça de morte, para eles é indiferente. Mas se alguém se ri deles, querem 1 milhão de euros. Muito bem dito. Hein? Não gostavas de ter um amigo deste? Um grande amigo. O Ricardo Aruz Pereira sou tão perfeito. Essa é benfiquista. Exatamente. Epá, muito Bem, bom. Boa feita. acho que só falta uma quote, que é a minha. Já passamos aqui por diversos temas. Acho que está a ser um episódio muito produtivo, muito interessante. E estou genuinamente a sentir que este episódio está a correr mesmo bem e venho aqui com... E nada disto foi planeado, foi redigido, foi escrito antes. É verdade, é verdade. Mas há pessoas que escrevem muito bem. E é por causa disto. E é por causa disto que a minha quote da semana
vai para Nuno Duarte, vencedor do Prémio Leia 2024, com o livro Pés de Barro, o qual disse: até há 6 meses nem era escritor, tive o atrevimento e correu bem. Eu acho que esta frase é importante para muitas vezes, quando nós achamos que algo não está a dar certo, ou que nós nem sabemos que temos aquela qualidade, ou não damos valor àquela qualidade que nós temos, de podermos seguir com os nossos sonhos e efetivamente avançar. Foi aqui o que fez no Duarte, foi também congratulado. É um livro que ficciona a construção da ponte sobre o Tejo, a ponte 25 de Abril, a partir de um pátio em Alcântara, onde vive Vítor, que vem trabalhar na ponte, e Dália, a muda que cheira a chocolate. E eu acho que é muito interessante, e aqui os meus parabéns a Nuno Duarte por não ter desistido e por ter avançado e ter tido aqui, como ele diz, o atrevimento. Muito bem. E agora tens a frase, não, a pergunta da semana, não é? A pergunta da semana. E a pergunta da semana é sempre, ou quase sempre, gastronómica. Oh, a nossa parte gastronómica. Ou não fôssemos nós um podcast de política, futebol e um cheirinho a gastronomia portuguesa. E então? A minha pergunta, Henrique: gostas mais de bacalhau com natas ou bacalhau à Brás? Ui. Acho que tenho que ir para o bacalhau de natas, Miguel. Mas o bacalhau à Brás também é muito bom. Epá, eu sou-te sincero, eu gosto muito de bacalhau de natas e bacalhau à Brás. Talvez se calhar mais o bacalhau à Brás. Não sei, mas sabes qual é o problema? Diz. É que eu também gosto muito de bacalhau com merçá, bacalhau Eu gosto de alagareiro. o bacalhau cozido na ceia de Natal. Sabes Pois, uma epá, coisa, Miguel? olha, diz. Diz lá. Diz. Eu gosto é de bacalhau. Até um bacalhauzinho é espiritual. Até esse, é Uns verdade. pastéis de bacalhau, umas pataniscas. Uns pastéis de bacalhau. Com bom arroz de tomate. Olha, com bons portugueses, o que é que nós gostamos? É de bacalhau, É Miguel. de bacalhau. Sabes o que é que eu acho engraçado? Diz. Que em semana daquilo que nós tanto falamos, em semana de chicharro, nós terminamos com bacalhau. E sabes o que é que acompanha bem um bacalhau? Diz lá. Um copo de vinho. Não percam para a semana mais assuntos de política, mais assuntos de futebol, mais questões de E mais gastronomia candidatos às presidenciais. e mais candidatos às presidenciais. Se tiverem sugestões de receitas ou de perguntas sobre gastronomia, estejam à vontade. De futebol, estejam à vontade. De política, estejam à vontade. E se quiserem sugerir alguém para candidato às presidenciais, entrem em contacto connosco. Até para a semana. E boa semana de Até para a sábado. semana.